Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Bem-vindos ao Projeto Escola na Web. Hoje nós viemos fazer uma aula um pouco diferente, vamos trazer uma curiosidade relacionada com os conhecimentos do nosso curso tradicional lá de Química, galera. E hoje nós vamos falar de combustível fóssil, refinamento de petróleo. E eu vou dar um enfoque, pessoal, na parte de separação de misturas, tá? Que é o interesse ver uma aplicação prática de separação de misturas num tema tão importante que é o petróleo, ok? Então não vou entrar tanto na parte orgânica, na parte de reações orgânicas, que tem várias etapas, tá? No refinamento do petróleo, em que entra muito essa parte de craqueamento catalítico. Eu não vou entrar tanto em detalhes, que sei lá, do nosso assunto de química orgânica, nós podemos conversar melhor sobre isso numa hora oportuna. Agora eu quero trabalhar com separação de misturas, que é, digamos, o grosso do processo de obtenção dos derivados do petróleo, tá? Então eu já comecei já dando a deixa. O petróleo é uma mistura. Se não fosse, eu não teria por que a gente falar em separação de mistura. Agora, como é que se forma o petróleo? De onde vem o petróleo e qual é a importância desse material no mundo de hoje, pessoal? Bom, é o seguinte, apesar da revolução tecnológica, científica que a gente viveu nos últimos anos, dos supercomputadores, a gente ainda depende, a matriz mundial de energia ainda é extremamente dependente do petróleo. Os pontos positivos e negativos que existem sobre essa questão também podem ser mais detalhados numa aula dedicada para isso, que tem relação com a alta queima desses componentes que geram gases relacionados ao efeito estufa, poluição da atmosfera. Então, existem problemas relacionados à utilização em larga escala desse material, bem como a não renovação desse material, que vai ficando cada vez mais escasso. Mas isso a gente pode discutir numa aula específica que tem a relação com meio ambiente e matriz energética. O petróleo, como é que ele se forma, esse material tão importante? Ele se forma quando nós temos organismos, nós temos seres vivos, matéria orgânica que se deposita, tá? E aí se formam acima dessa matéria orgânica vários estratos rochosos, ou seja, sedimento que vai caindo em cima dessa matéria. Essa matéria orgânica fica ali com os milhões de anos, ela vai se decompondo, vai se transformando num líquido rico em hidrocarbonetos, que é o que a gente chama de petróleo. Então o petróleo é uma mistura cheia de hidrocarbonetos. Então o petróleo tem desde moléculas pequenininhas de carbono e hidrogênio até moléculas pesadonas, tá, gente? De carbono e hidrogênio. O que a gente precisa compreender? Se eu tenho uma molécula pequenininha, ela evapora mais fácil, ela tem um ponto de ebulição mais baixo. Se eu tenho uma moléculona grandona, lá comprida, pessoal, ela tem um peso molecular maior e ela é menos volátil, ela vai menos para o vapor, precisa de mais temperatura para mandar essa molécula para o vapor. É importante a gente saber disso, porque a gente vai precisar contextualizar esse entendimento mais à frente para entender o processo de refinamento. O petróleo, gente, ele é obtido através daquelas estações. No Brasil, a Petrobras é muito famosa na exploração desse material. Então, ele é obtido até 5.000 metros de profundidade, geralmente no mar. Então, se acessa uma camada de profundidade, geralmente com tubulação, bombeamento. Obtém-se esse líquido bruto, tá? E esse líquido ele vem sujo, então ele vem com argila, ele vem com areia, vem com resto de rocha que foi quebrado quando a sonda vai buscar a profundidade. Então ele vem um líquido sujo e com água salgada também, que acaba ele se contaminando com um pouco de água ali no processo do bombeamento. Quando ele é enviado para a usina de refinamento, pessoal, o primeiro processo que ele precisa passar é a retirada desses materiais grosseiros que não são petróleo, que não fazem parte desse material. Então, o primeiro processo que a gente pensa é a filtração. Esse aí já vai tirar pedregulho, rocha, restos de areia, argila, tudo isso consegue ser removido, tá? Nessa etapa de filtração. O petróleo é o seguinte, gente, ele sobe, tá? Então ele fica na camada superior e aí a água
salgada mais densa fica embaixo. E aí pode ter um processo de separação por meio de sifonação, consegue destinar e separar o petróleo dessa água salgada. Uma série de compostos que fazem parte do petróleo. Quais são eles? Combustíveis, o diesel e a gasolina são extremamente importantes, né, gente? E que são derivados, são moléculas menores do petróleo, tá? E a gente tem moléculas maiores também, então graxas, óleos lubrificantes também vão sair desse petróleo e são moléculas maiores, mais fixas. Com aumento de temperatura elas não vão tanto para a fase vapor, tá? Tem uma temperatura de ebulição maior, ok? Mas beleza, gente. Então fizemos a primeira etapa, separando o que era grosseiro do petróleo. O que a gente precisa fazer agora? O que é feito nas refinarias? Esse petróleo vai para uma torre de destilação fracionada. Opa, já começou a ficar legal. Torre de destilação fracionada. Só que ele é líquido. A primeira coisa que precisa fazer é botar ele numa fornalha. Então tem uma fornalha, vou colocar a imagem aqui para que vocês acompanhem no vídeo. Essa fornalha vai promover um aquecimento do petróleo, tá? E esse aquecimento do petróleo vai levar os componentes do petróleo, gente, para a fase vapor. Então vou vaporizar esse líquido preto, que é o petróleo. Vaporizei esses compostos, gente, eles vão entrar na minha coluna ali de fracionamento, minha coluna onde vai acontecer destilação fracionada, ok? Então, nos andares da coluna, gente, a temperatura vai ficando cada vez menor. Então, à medida que eu vou subindo a coluna, eu vou ter a diminuição da temperatura, ok? Então, isso visa o que? Entra o gás ali de baixo, certo? À medida que eu vou diminuindo a temperatura nos degraus, observe o degrau na figura, alguns compostos, principalmente os mais pesados, vão condensando e vão sendo separados, tá? Então, na base da coluna, gente, onde é a maior temperatura possível, ali chega a ficar 400 graus Celsius, 500 graus Celsius, ali na base da coluna já vão sair os pesados, então as graxas, os óleos lubrificantes, toda essa parte já vai ficar retida na primeira coluna. À medida que eu vou subir, eu vou obtendo os compostos como o diesel, a gasolina nas partes superiores, onde a temperatura vai ser menor. É por meio desse processo, gente, que se fraciona o petróleo, tá? Só que o que acontece? Lá na base vai ficar uma grande quantidade de compostos misturados que são moléculas grandes, tá? Então todos esses óleos fixos, todos esses siliconados, todos esses compostos, gente, esses hidrocarbonetos de moléculas grandes como a graxa, vão ficar lá embaixo, já condensados na base da coluna. Então faça um processo posterior depois desse de destilação a vácuo. É um tipo de destilação que se faz a baixa pressão, a pressão inferior à pressão atmosférica, tá? Com o objetivo de evaporar com facilidade esses compostos fixos, essas cadeias moleculares maiores do petróleo, tá? Então se faz esse processo com o objetivo aí de uma destilação a vácuo para separar esses compostos de cadeia maior. Já separamos de cadeia menor, separamos agora os de cadeia maior, né? O craqueamento térmico. Crack vem do inglês de crack, né? Então de quebrar, então vai quebrar essas moléculas, pessoal. Com que objetivo? Bom, o que é de grande interesse para a indústria são, em geral, as moléculas menores, gás natural, gasolina, diesel, querosene. Então, todas essas moléculas de um tamanho menor, elas têm um valor de mercado, um valor agregado maior, embora também sejam aproveitadas as graxas, os óleos fixos e tudo. Mas com o craqueamento térmico, consegue-se pegar algumas moléculas maiores e quebrá-las em moléculas pequenas. Com isso, gente, aumenta a eficiência do processo. Vamos supor, por exemplo, que depois que fez a destilação fracionada, se obteve uma quantidade X de gasolina. Faz um craqueamento térmico, vai quebrar um monte de molécula grande, vai surgir mais gasolina derivada desse processo.
porque vão quebrar grandes e algumas vão se transformar em menores, algumas sendo gasolina, diesel. Então, com isso, aumenta-se a eficiência do processo. Então, essa é a terceira etapa do refinamento, o craqueamento térmico. Feito isso, gente, é feito um quarto processo, que é o que a gente chama de reforma catalítica, tá? Com que objetivo? O padrão de qualidade de combustíveis, ele tem a ver com o grau de ramificação das moléculas. Para quem estudou química orgânica, quanto mais complexa a molécula do combustível, melhor é a queima desse combustível. Então, se faz o quarto processo de reforma catalítica, então se usam catalisadores para ramificar e ciclizar esses compostos que foram separados do petróleo, com o objetivo de melhorar o perfil desses combustíveis, ok? Finalmente, depois de obtidos esses combustíveis, antes de eles ainda irem para o mercado, gente, da forma como a gente conhece, vai abastecer o carro num posto, a moto num posto, antes deles irem para o mercado, eles ainda passam por mais um processo para melhorar a qualidade, que tem a ver com a retirada de enxofre, tá? E também vai ser um novo processo de reação orgânica. Então é o processo final que visa a qualificar, digamos assim, esses combustíveis para irem para as distribuidoras. Então é um processo que a gente chama de hidrogenação. Então se faz uma hidrogenação usando catalisadores específicos e com isso se faz a dessulfuração. Se tira o enxofre que estava ligado nas cadeias do petróleo, tá? O enxofre que vem lá da matéria orgânica que deu origem a esse petróleo, agora ele é retirado e é ligado a um hidrogênio no lugar dele, usando os catalisadores específicos. A extração do petróleo, como vocês podem perceber, é um processo um tanto quanto importante, um tanto quanto complexo também. A extração não é uma coisa simples, porque demanda chegar em profundidades muito grandes, tá? Então tem a pressão do mar, ali do oceano, tem uma série de questões bastante complicadas. Mas o refinamento envolve técnicas muito interessantes que a gente estuda na separação de misturas e é importante contextualizar essa curiosidade assim. Agradeço a atenção de todos. Se você gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, ajuda aí o canal a crescer. Espero que esse vídeo tenha ajudado, gente, a contextualizar um processo prático no dia a dia e que venha enriquecer aqueles conteúdos que nós estamos vendo no curso regular. Todos, um abraço e até a próxima!